canal, tudo bem com vocês? Vamos falar de um professor que eu não sei se vocês conhecem, se vocês já viram falar, se vocês já ouviram o nome dele em algum momento, tá? O nome dele é Prestato dos Passos e Silva, tá? Professor, século XIX, Brasil Império, tá? Corte portuguesa. Não se sabe, historicamente, data de nascimento é desconhecida, filiação é desconhecida, só se sabe que é filho de escravos ou de libertos porque é negro, tá? Ele aparece dentro da história do Brasil no século XIX porque lá na corte apareceu um requerimento dele pedindo para dar continuidade a uma escola de primeiras letras. O que é uma escola de primeiras letras? São das séries iniciais, da alfabetização, tá? Para crianças pretas e pardas, tá? Aí o nome dele aparece na história, tá? Porque ele solicita para ter essa escola para crianças pretas e pardas. Bom, só para contextualizar por que a gente está falando dele, por que é tão importante um requerimento dentro da corte para um professor que quer dar aula para crianças pretas e pardas, nós estamos falando da corte portuguesa. Quem estuda na corte portuguesa tem educação jesuíta, tá? Desde a colonização. E nós ficamos com os remanescentes e alguns sinais da educação jesuíta no Brasil ainda. Quem tinha direito a estudar? Pessoas de renda, tá? Ligadas à corte, do sexo masculino, brancos, tá? Portugueses, descendentes de portugueses, mas brancos. Negros não tinham direito à educação. Isso aparece na primeira Constituição do Brasil, de 1824, do Primeiro Império, tá? Quando Dom Pedro decreta que a educação, que é uma parte que a gente sempre ouve falar em qualquer situação da história do Brasil, a educação foi garantida lá na Constituição de 1824, dizendo que era gratuita a educação nos primeiros anos, né? A educação das primeiras letras. Só que isso era para quem tinha ligação à corte, e isso era para quem era branco, tá? Os negros não têm direito à educação, os negros não frequentam escolas. Entendido? Vocês conseguem me entender? Para a gente poder entender onde é que entra o professor pretestato aqui. O professor, então, ele começa a lecionar em 1853. Ah, professora, tu disse que ninguém estuda, tá? Ele começa a lecionar, ele tem conhecimento e dá aula, tá? Não significa que ele tem um diploma, que ele é doutor, que ele é mestre, que ele é alguma coisa de educação, tá? Ele só simplesmente consegue dar aula, primeiro por ser homem, né? E segundo, porque ele quis dar aula. Então ele lutou para isso. Porque negro não dá aula. Se negro não estuda, negro não dá aula. Certo? Aparece em 1854 depois, né, uma lei que abrange um pouco mais essa questão. Mas também não muda muito a realidade do Brasil em relação aos negros nessa época do século XIX ligados à educação, tá? O professor tem, então, essa escola de primeiras letras, né, escola de anos iniciais, o que nos compete hoje? Primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental 1, tá? Que são as séries iniciais. No que se dava aula nessa época? Se dava aula de leitura, de escrita, das 4 operações básicas da matemática, tá? E de religião. Religião católica, tá? Porque é a religião predominante da monarquia portuguesa no Brasil. Tô falando de século XIX, tá? O Brasil ainda não era laico, tá? O Brasil era católico. Enquanto monarquia, Brasil católico. O Brasil se torna laico, Estado laico, tá? Que daí abrange todas as religiões, todas as crenças e todos os ritos e todos os cultos podem ser executados dentro do Brasil, quando o Brasil se torna república. O Brasil, enquanto monarquia, enquanto filial de Portugal, ela é católica, tá? É um Estado católico. Então, o catolicismo, mais as operações matemáticas, mais a escrita e mais a leitura eram ensinados, então, no começo da vida dos estudantes, e esse professor lecionou para crianças negras e pardas. Por que ele queria lecionar para crianças negras e pardas? Primeiro, para abrir espaço educacional para quem não tinha direito. Segundo, potencializar uma possível mudança na sociedade a partir do momento que as crianças negras e pardas compreendessem que elas podem, sim, fazer parte da história, mudar a história, que elas têm direito. Elas têm deveres, mas elas também têm direito, que elas podem ler e escrever, que elas podem ensinar, que elas podem fazer o que elas bem entenderem, porque elas são gente. É simples assim, tá? Foi isso que ele fez,
tá? Foi isso que ele fez. Ele abriu uma escola para negros porque negros não tinham escola. É isso que se faz na vida. Quando tu não consegue alguma coisa, tu abre o espaço para isso. Entendeu? Professor Pretestato de Passos e Silva, ele faz parte de uma enciclopédia negra que o Brasil lança, que o mundo lança, com as pessoas que são esquecidas da história. Lembra, né? Uns vídeos atrás eu perguntei para vocês e a gente falou sobre isso. Por que algumas pessoas ficam fora do contexto geral da história, do contexto importante da história? Porque convém. E esse é um professor que convém. Ele é importantíssimo dentro da educação, da história da educação brasileira, porque ele abre uma rama que não tinha ainda. Que não era conveniente para a corte ter negros aprendendo a ler e escrever, que não era conveniente para a corte ter negros sabendo mudar a história, negros e pardos. Assim como não é conveniente hoje para muitas situações, várias classes sociais não terem direito para isso, aquilo e aquele outro, porque é conveniente. A história, ela é cíclica, tá? Algumas coisas acontecem de novo para que a gente entenda se a gente melhorou ou se a gente piorou em relação a isso. E uma dessas é esse professor. Quantos professores nós vemos hoje de pé dando aula para crianças sentadas em caixote de fruta, de pé dando aula em barco, andando quilômetros e quilômetros porque acredita naquilo que faz. Portanto, professor Pretestato dos Passos e Silva, ele é um grande exemplo para nós, professores, para as pessoas que vivem dentro de uma sociedade, para quem acredita na educação e para quem acredita que é possível, sim, fazer tudo o que a gente quer com a força que a gente tem dentro do coração. Até a próxima.